Viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar, não tem? Tem sim, basta a gente saber como contar a história. Esse é o Papo com Elias e eu te convido sempre para participar, para acompanhar as histórias dos convidados e convidadas que a gente tem aqui. Lembrando sempre que você pode assistir a hora que você quiser. Portanto, ó, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para você da madrugada, tá bom? Ó, eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz meu curso de comunicação. Tenho muito orgulho de ter estudado lá. Depois fiz o meu mestrado, hoje faço doutorado, gosto muito da universidade. Um dos projetos mais importantes da minha vida foi colocar no ar a Rádio UFMG Educativa. E a universidade, gente, é um mundo, e é um mundo diferente. Na verdade, é uma cidade mesmo. Se fosse uma cidade, seria uma das maiores do estado de Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma universidade que está entre as melhores não só do Brasil, mas do mundo mesmo. E aí, é uma cultura diferente, são pessoas diferentes, ideias diferentes, cores diferentes, cabelos diferentes, jeitos diferentes. E é muito bacana a gente poder falar sobre essa universidade. Mas essa universidade ela é composta por pessoas. E eu convidei hoje uma pessoa que, na verdade, é uma pessoa muito importante dentro da universidade, mas é uma pessoa que está na universidade. Hoje ela é reitora da universidade, já pelo 2º mandato, foi vice-reitora. Ela é professora do Departamento de Letras, não é? Estudou na universidade também, então vai contar um pouco da vida dela e, claro, um pouco da vida da nossa UFMG. E é um prazer ter aqui, conversando comigo no nosso Papo com Elias, a professora Sandra Goulart de Almeida, que está aqui com a gente. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Elias. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pela presença, viu, Sandra? Muito legal, muito legal. E sei que sua agenda não é fácil, né? Com certeza. Não podia deixar de atender um convite seu, né? Você que teve esse papel tão importante para a nossa UFMG, que foi colocar de pé justamente a nossa Rádio UFMG Educativa, né? É muito doido isso, porque assim, quando eu era estudante, já tinha essa lenda da rádio, tinha conseguido a concessão, depois perdeu e tal. Aí, né, ficou essa coisa assim, nunca vai ter uma rádio, não vai ter uma rádio, né? Foi uma luta, viu? Foi uma luta, exatamente. Aí quando a professora Séries, né, a Séries, que era do Centro de Comunicação, me chamou, eu falei, Séries, será que vai mesmo? Aí ela falou, vai sim, porque nós vamos conseguir e tal, isso, aquilo. E aí eu falava sempre com ela, mas como é que nós vamos conseguir viabilizar? Ela falou, olha, Elias, você não vai pedir nada para você, você vai pedir as coisas para o UFMG, você vai ver como é diferente. E aí eu notei, sabe, Sandra, a força da universidade, que como aluno a gente às vezes não nota. Verdade. E eu queria te perguntar assim, quando que você entrou na UFMG? Como é que foi isso? Olha, eu não sou daqui, eu sou do interior de Minas. De onde? Eu sou de Pains, uma cidade perto de Divinópolis, cidade pequena. Mas eu cresci, meu pai era bancário, então eu cresci em várias cidades de Minas. Mas a cidade que eu morei mais tempo foi Uberaba, né? Então eu morei lá desde os meus 7 anos até os 17, 10 anos. E eu morava em Uberaba e eu queria fazer universidade, eu queria fazer a universidade pública. Né? Então eu cheguei aqui em Belo Horizonte no dia do vestibular, para fazer o vestibular aqui. Você veio no dia do vestibular? Eu vim no dia do vestibular, fazer vestibular. Que aventura. Isso foi, exatamente, eu entrei em 82 na universidade, 1982. E cheguei, fiz em 81, eu tinha parentes aqui na cidade, eu vim fazer vestibular, foi assim que eu entrei na universidade. E já queria letras? Eu queria letras, eu sempre gostei de letras, mas eu sempre estudei, para mim letras era muito hobby, uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu sempre gostei muito de estudar,
Eu estudava, para te falar a verdade, eu estudava para fazer medicina, mas eu sou muito prática, muito objetiva. Em Uberaba só tinha medicina na universidade, a época era privada, hoje é uma universidade federal, inclusive, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Mas a época era uma universidade de medicina privada, e a minha Inviável, família não né? tinha condições de pagar. Eu falei, bom, então eu vou para onde tem universidade pública, eu vou para o UFMG. Mas eu sabia que eu não ia passar na UFMG em medicina, porque você está estudando no interior, eu estudava na época múltipla escolha, e as provas da medicina aqui já eram provas abertas, né? Eu falei, bom, então qual é a segunda coisa que eu gosto mais? Eu adorava, já dava aula de inglês, nessa época. É mesmo? 17 anos eu já dava aula de inglês lá em Uberaba. E gostava muito, sempre gostei demais de ler, amava literatura, o que para mim era hobby, mas é uma área que eu gosto muito, né? Aí eu falei, vou fazer então letras. E passei na época, passei muito bem, que eu estudava muito, né? Letras tinha de manhã e à noite, né? Eram dois. Exato. Você passou para de manhã. Eu passei de manhã porque eu tinha que trabalhar. Eu morava aqui, né? Eu não tinha como me manter. Eu tinha que trabalhar. Meus pais estavam vindo ainda, estavam no interior, depois vieram. Mas eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e à noite. Eu dava aulas à tarde e à noite. Que loucura. Né? Então essa foi a minha vida toda. Você morava sozinha aqui em Belo Horizonte? Não, eu morei primeiro, minha avó morava aqui, e logo depois minha família veio, eu acabei morando com eles também. Né? Mas trabalhava de tarde à noite. Eu me lembro que eu dava aula até 11 horas da noite. Que loucura. E chegava em casa, pegava um ônibus, chegava em casa 11 horas da noite. Hoje é uma situação mais complicada, né? Do que era naquele tempo. Então o tempo todo foi assim. Agora me perguntam, sabe? Falam, mas você queria medicina? Como? Mas você sabe que eu já fiz essa reflexão na minha vida. Duas coisas interessantes. Eu estaria no mesmo lugar se eu tivesse medicina, porque eu sempre gostei muito de dar aula. Então, acho que se eu tivesse feito medicina, eu teria entrado na universidade também. Como professora. Como professora, estaria possivelmente no mesmo lugar que eu estou hoje, porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de coisas novas, de pesquisar, então eu não ficaria contente, por exemplo, em ser uma médica de consultório, isso eu tenho certeza. Então, acho que eu estaria no mesmo lugar que eu estou hoje. Agora, Sandra, é engraçada a questão do inglês, né? Você não morou fora nessa época, você não tinha morado fora. Nunca tinha morado. E você gostava e estudava muito inglês? Estudava, lia muito inglês e dava aula de inglês. Comecei a dar aula de inglês com 17 anos. Então, mas eu nunca tinha ido para fora. Meus pais não tinham condições de me mandar para fora. Eu sou a primeira da minha família no ensino superior. Então, assim, para mim, eu gostava e estudava. Gostava Você ouvia muito. muita música em inglês, por exemplo, Ouvia muita música em inglês, cantava. Então, gostava demais, muito. Eu tive a oportunidade de ir para o exterior para o mestrado, para te falar a verdade. Você foi para Carolina do Norte, Carolina do Norte, isso mesmo. Foi uma história até muito interessante. Eu fui aluna de graduação de uma nossa ex-reitora também, Ana Lúcia Gazola. Perfeito. E eu estava até lembrando a história como uma foi. Danada, lá da letras, danada, foi reitora também, né? E tivemos, sou eu, Ana Lúcia, e teve um vice-reitor também. O Jacinto foi vice-reitor da universidade. Que a Letras contribuiu bastante para a gestão da universidade. E a época eu estava me formando, isso já era formatura, 86, estava me formando e fui aluna da Ana Lúcia de literatura norte-americana no último semestre. Aí, acabando, ela perguntou para mim, o que você vai fazer da sua vida que você está formando? Falei, eu vou fazer mestrado, eu gosto de estudar, tinha mestrado de linguística na Letras. Na Letras? Aí eu vou fazer mestrado mesmo, vou ficar aqui. Eu falei, não, você tem que ir para fora, tem que ir para o exterior. Na época o Brasil estava começando a solidificar a sua pós-graduação e ela, uma pessoa muito visionária, né, disse, não, você tem que ir para o exterior, você tem que ir para o exterior, fazer mestrado, doutorado e voltar rápido, porque o Brasil precisa de você para construir a pós-graduação. A Ana Lúcia Gazola? Falou isso. E quando ela manda, a gente tem que obedecer. Pois é. E eu pensei, essa professora é maluca, né? Eu nem falei com ela o que eu quero fazer direito. Não, mas ela não deu nem oportunidade. Não, nem deu, é isso que você vai fazer. É a cara dela. É a cara dela. Eu falei, professora maluca, que ideia é essa? E aconteceu. Logo depois, lembro que eu viajei, eu formei e viajei com as colegas, e minha mãe me ligou, olha, tem uma professora feito louca atrás de você, falando que conseguiu uma bolsa para fazer mestrado no exterior. Eu tinha falado com ela, falei, não, Lúcia, eu não posso, meus pais não podem me mandar para o exterior. Não, vou conseguir uma bolsa para você. E conseguiu uma bolsa na universidade. Isso. E aí eu falei assim, mas eu não pensei sobre isso. Aí eu falei uma coisa com ela muito interessante. Falei, Ana Lúcia, a literatura para mim é hobby, não é profissão. Aí ela me disse, daquele jeito dela, quem falou que o seu hobby não pode ser sua profissão? Olha não, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Que legal. Eu sempre gostei demais, sempre, desde criança, sempre li muito. Aí eu fui fazer mestrado, fui para o exterior, foi a primeira vez para fora do país.
fui fazer mestrado e logo depois fiz doutorado. Você emendou o doutorado? Emendei. Fiz em 5 anos e meio, mestrado e doutorado, que a época era assim, ninguém fazia, ninguém. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei porque foi quando começaram os primeiros concursos. Né? Isso já era o quê? 94. Isso. 94. Os primeiros concursos. Henrique, né? Foi. Os primeiros concursos. Tinha muito tempo, tinha ficado sem concurso na universidade. Quando eu voltei com o doutorado na mão, né? Pouquíssimas pessoas tinham doutorado. Aí eu consegui uma bolsa recém-doutor quando eu voltei pelo CNPq. E logo depois eu fiz concurso na UFMG. E aí poucas pessoas tinham. Quer dizer, aconteceu o que a Ana Lúcia previu. Incrível, visionária. Exatamente, né? visionária. Ela apostou em você. Exatamente. Aí voltei numa época que começaram os concursos. Né? Mas espera aí, Sandra, vamos com calma. Primeiro assim, depois, 5 anos na Universidade da Carolina do Norte, né? Sim, sim. Você não pensou em ficar nos Estados Unidos? Olha, eu tive. Você sabe que eu tive, inclusive, convites para ficar nos Estados Unidos. Era uma época que muita gente que ia para o exterior ficava, porque não tinha opção aqui, não tinha concursos abertos, a situação econômica estava muito difícil, os salários estavam muito ruins, para você ter ideia. Quando eu voltei com a bolsa recém-doutor, que foi quando o CNPq abriu essa chamada, procurando justamente trazer quem estava lá fora de volta para o Brasil, a minha bolsa de recém-doutor era melhor do que o salário de um professor. Então a situação era muito difícil, muitas pessoas ficando, e o Brasil nessa tentativa de trazer os bolsistas. Primeiro eu fui bolsista da própria universidade no mestrado. Eu dava aulas e recebia bolsa por isso. No doutorado eu recebi a bolsa do CNPq, né, que é a nossa agência de fomento, né, à pesquisa. E o Brasil estava nessa tentativa de trazer todo mundo que estava fora do país, muita gente ficando. E eu fiz a reflexão óbvia, como que eu vou ficar aqui, sendo que o Brasil pagou, e pagou caro, pela minha educação durante esses 2 anos e meio de doutorado. Eu não podia fazer isso. Então, mas nem todo mundo pensa assim. Mas eu jamais conseguiria fazer isso. Não seria honesto da sua parte. Né? Não seria. Eu fui mandada com um propósito. Isso. O Brasil, investimento em você. Exatamente. O Brasil investiu em mim. Eu não tinha outra opção a não ser voltar. Né? Isso para mim estava muito claro. E tenho dito que eu fui um projeto de Estado. Fui mandada para fora para fazer mestrado, doutorado, para voltar, para ajudar a construir a pós-graduação no Brasil. Então, para mim era uma obrigação retornar e devolver para o país o tanto que ele investiu em mim durante todos aqueles anos. Né? Legal. Quando você volta, você já volta, faz o concurso como professora. Aí eu tenho uma outra história engraçada. Você quer ouvir? Claro que sim. O CNPq estava com esse movimento de trazer todo mundo de volta. Inclusive, eles fizeram uma reunião nos Estados Unidos, em Washington, o CNPq e o governo brasileiro, chamaram todos os bolsistas para ter uma reunião e disseram: nós precisamos que vocês voltem, nós vamos fazer uma política para voltar, para repatriar, para todo mundo voltar, porque nós estamos precisando. Os cientistas estavam saindo, perdendo muita gente naquela época, década de 90, 91, 92. E aí eles criaram um sistema muito interessante. O CNPq mandou um formulário para nós perguntando: nós podemos disponibilizar para as universidades brasileiras que vocês estão aqui, estão terminando o doutorado e querem voltar? Eu, na mesma hora, tiquei sim. Aí recebo um convite da Universidade Federal de Santa Catarina me oferecendo uma bolsa de pós-doc. Essa bolsa de pós-doc pós-doutorado, sabendo que eu estava terminando, me convidando, porque aí o CNPq fez esse movimento casado com as universidades, oferecendo bolsas de pós-doutorado. Eu, na mesma hora, respondi que sim, ainda mais, né? Santa Catarina tem praia, né? Eu fiquei encantada. Aí ligo para a Ana Lúcia Gazola, ligo para a Ana Lúcia, eu estou muito feliz, estou indo para Santa Catarina, ganhei essa bolsa. Ela falou: o quê? Como assim que você vai? Eu falei: eu fui convidada. Mas nós então vamos te convidar. De jeito nenhum que eu vou deixar Santa Catarina te levar. Foi muito engraçado. Ligou para o pró-reitor de Santa Catarina, ainda brigou com ele. Imagina, eu vejo a cena. Brigou com ele, falei: não, ela tem que vir voltar para o UFMG. Não me deixou ir para Santa Catarina. Aí mais uma vez, Ana Lúcia Gazola. Aí
Aí eu falei, nossa, mas eu quero ir. Não, de jeito nenhum. Não, Ana Lu, nós precisamos mais de você do que Santa Catarina. Nossa situação está mais preocupante do que Santa Catarina. A gente está reconstruindo mestrado, doutorado, vai precisar de você aqui. Aí ela fez a mesma. Na época ela era pró-reitora de pós-graduação na UFMG. Então, a UFMG fez a mesma proposta, me convidou para voltar com bolsa pós-doutorado. Lembrando que eu não tinha sido professora da UFMG ainda não. Isso. Sou um dos poucos casos que não saiu, foi professor e saiu. Eu formei e aí que eu fiz concurso. Voltou. Né? Aí voltei com a bolsa de pós-doutorado, que eles tinham, recém-doutor, que se chamavam à época, e fiquei aqui, mas logo depois abriu um concurso e eu voltei em abril de 94, novembro já tinha um concurso. Puxa vida, foi o primeiro concurso, depois de muitos anos, sem concurso para a nossa área aqui no Brasil. Aí logo depois eu entrei como professora. E aí você especializou em que área dentro da Letras, da Faculdade de Letras? Qual que foi? Olha, eu sempre me interessei muito pela trajetória das mulheres, né? Sempre. Então, na época, década de 90, estava começando a se falar muito sobre a questão da crítica literária feminista, das mulheres escritoras despontando, um número muito grande de escritoras despontando. Foi a época que no exterior Clarice Lispector ganhou destaque muito grande. Quando eu cheguei em Chapel Hill, North Carolina, Clarice Lispector era conhecida e muito cultuada, já tinha muita tradução dos livros dela. Então eu falei, eu quero caminhar, fazer essa trilhar esse caminho, né? Então eu trabalhei muito com as escritoras, e eu fiquei muito no departamento de literatura comparada, departamento de inglês, e tinha um programa muito bom de línguas românicas, incluindo brasileiro, literatura brasileira. Então, trabalhei muito nessa interface de literatura brasileira, portuguesa, com literaturas de língua inglesa. E minha tese de doutorado foi sobre Clarice Lispector, que eu amava, de paixão, né? Um momento muito bom para falar de Clarice no exterior. A minha tese teve um impacto bom nesse sentido, que trouxe muitas essas discussões sobre a Clarice Lispector, Virginia Woolf também, com o trabalho da escrita da Virginia Woolf, e de uma escritora portuguesa que ainda está viva, que ainda escreve bastante, chama Teolinda Gerson. Então, trabalhei com essas três escritoras, essa produção, essa escrita que é de mulheres, né, que sempre me interessou e que é a minha pesquisa até hoje, né? Eu ainda sou professora, eu digo que eu sou professora e estou reitora. Né? Você tem saudade dessa pesquisa, de estar mais na pesquisa? Muito, tenho muita saudade. Tenho muita saudade da pesquisa, tenho muita saudade da sala de aula, eu tenho muita saudade de tempo para ler, né? Porque professor de literatura tem que ler muito, eu leio ainda muito, mas não tanto quanto eu lia antes. Então eu sinto muita saudade de sala de aula, muita saudade. Não dá para conciliar a reitora com a sala de aula? A reitora eu não consegui, a vice-reitora eu consegui. Quando eu era vice-reitora, eu ia, todo ano eu dava aula. Pelo menos uma turma na pós-graduação fazia. Como reitora, eu não tenho conseguido. Tem sido momentos muito tumultuados, digamos assim, né, da administração, que requer a minha presença e o meu foco todo na universidade. Mas a pesquisa eu nunca deixei de fazer. Legal. Então, estou sempre lendo, né? Sou pesquisadora do CNPq. Isso, Sandra, vamos explicar para quem está acompanhando a gente o que é um reitor, o que é uma reitora? O que faz um reitor? É uma boa pergunta. Ele faz tudo, de tudo um pouco, né? Mas ele não é o dono e a dona da universidade. Não é. Sabe por que eu te pergunto isso? Eu lembro uma vez que eu estava em Brasília, junto com o reitor, na época era o Ronaldo Pena, a gente estava numa reunião no Ministério das Comunicações, para resolver alguma coisa relativa à rádio. E eu sei que um assessor do Ministro das Comunicações, que eu não vou dizer o nome aqui, pediu ao reitor assim, olha, dá para você me arrumar uma vaga no mestrado da Faculdade de Direito? Não. E assim, um assessor do Ministro das Comunicações. Então, as pessoas não sabem muito bem o que faz um reitor. O que a reitora faz? Bom, primeiramente, é importante dizer que o reitor é reitora de uma universidade pública, né? Porque varia também muitas estruturas. O reitor ou a reitora é uma pessoa eleita pela comunidade. Né? Primeiro, é professor, né? Tem que ser professor, e que por um período específico, essa pessoa é eleita para ser o dirigente máximo da instituição. Né? E esse dirigente máximo, ele tem que, ele está ligado à comunidade e aos órgãos que nós chamamos de órgãos colegiados.
Então, eu digo muito, né? Eu digo muito isso, né? A Sandra, como reitora, não pode praticamente nada. Eu sou a porta-voz das decisões de um conselho, que é o Conselho Superior da Universidade, que é o Conselho Universitário, que é formado por nossa comunidade, professores, servidores técnicos administrativos e estudantes também que compõem o Conselho da Universidade, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho Universitário. Então, as decisões, quando eu falo, né, eu falo em nome das decisões, ou dos valores, ou dos princípios que são definidos pela nossa comunidade por meio do Conselho Superior, que é o órgão máximo da universidade, né? E sou eleita para justamente cumprir essa missão, representar a universidade e colocar em prática as decisões que forem do Conselho Máximo da instituição, que é um conselho democrático, né? Muitas vezes as decisões do conselho pode ser até diferente da minha opinião, do meu entendimento. Isso. Mas me cabe, como reitora da universidade, defender o que é decidido por esse órgão colegiado, que é o órgão máximo da instituição. E o reitor ou a reitora representa a instituição onde quer que eu esteja, né? É a autoridade máxima que cuida de toda a parte acadêmica da universidade, né? Nós temos órgãos acadêmicos sempre de forma colegiada, né? Eu sozinha não posso tomar nenhuma decisão, né? Eu digo muito isso, eu não posso tomar nenhuma decisão. Há regras muito rigorosas de serviço público, e as decisões são tomadas pelos órgãos colegiados com relação à parte acadêmica da universidade, né, do ensino, de graduação, de pós-graduação, da pesquisa, da extensão e também no campo administrativo, né? Que é uma coisa assim, é quase uma síndica. É mais ou menos, toma conta, Você tem uma verba e você tem que aplicar ali dentro do condomínio, e o condomínio, né, tem despesas diferentes, né? Acontecem as coisas, né? E a universidade, ela teria, né, deveria ter pela Constituição brasileira, a universidade pública, a Universidade Federal Pública, né, ela deveria ter autonomia, né, acadêmica, autonomia financeira, autonomia didático-pedagógica. Só que a gente nem sempre tem essa autonomia, porque é um órgão vinculado ao Ministério da Educação do governo federal, né? Com relação ao orçamento, eu recebo aquele orçamento, eu tenho que fazer a gestão daquele orçamento também. Isso cabe, sem dúvida alguma, ao reitor ou à reitora. Agora, eu gosto sempre de dizer, subordinado às decisões colegiadas da universidade. Sim. Você já fez parte do colegiado? Eu fiz como vice-reitora. Como vice-reitora? Na época de professor, do colegiado superior, eu não fazia, mas como vice-reitora eu fazia parte. Eu fiz parte. E fazia parte de outros, com certeza. E fazia parte de outros órgãos colegiados. Há uma estrutura hierárquica que procura ser o mais horizontal possível para a discussão das questões. Nós temos as câmaras, na época, quem tem departamento, né? Câmaras departamentais, já fui chefe de departamento. Câmara departamental, você participa da congregação da unidade. Da congregação da unidade, você tem representante no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que tem representante também no órgão superior máximo, que é o Conselho Universitário. Então, já fui chefe de departamento. Eu comecei a minha carreira acadêmica, eu nunca deixei de dar aulas e nem de fazer pesquisa, eu sempre fui pesquisadora. Mas, paralelamente, eu sempre tive um pé na administração. Sempre. Isso é interessante, os professores têm isso, né? É verdade. A gente não compreende isso, mas os professores sempre são chefe de departamento, subchefe, tem que assumir isso. Tem que assumir, né? Então, você sempre teve... Sempre tive, eu fui chefe por mais de uma ocasião, chefe de departamento, fui diretora de Relações Internacionais da UFMG, durante um período também, então eu sempre tive ligada à administração, a parte que eu sempre gostei de fazer também, né? Depois fui vice-reitora. Essa vice-reitora, esse convite eu acho que ele é importante, assim, porque muda o patamar, né? Do cargo administrativo. Sim. Como é que se deu essa ida, né, esse convite para ser vice-reitora? Como eu disse, eu sempre trabalhei muito na parte administrativa, é uma parte que eu gosto também, que eu acho que eu faço bem feita, a parte de gestão, né, que nós temos que fazer. Logo depois que eu fui diretora de Relações Internacionais, fiquei 4 anos na diretoria de Relações Internacionais, eu fui também para a CAPES, que é o órgão de fomento de Brasília. Eu trabalhava na avaliação da CAPES, fiquei um tempo lá. E logo depois surgiu a possibilidade, né, de eu me candidatar com o reitor Jaime Ramires, que foi nosso reitor, como na
reitoria, né? E aceitei e fomos eleitos, né? Como eu disse, somos todos eleitos, teve uma campanha, isso. Aí fomos eleitos, e foi um momento de muito aprendizado, acho que isso ajuda muito, você ser vice-reitora e conhecer todos os meandros da administração, que não é simples, não é uma coisa simples, né? Torna o trabalho de reitora mais fácil, isso eu posso dizer, com certeza. Né? Agora, esse momento em que você foi vice-reitora era um momento muito tenso, né, no Brasil, né, e também nas universidades. E aí eu preciso, né, de voltar um pouco nesse tempo, e eu queria um comentário seu com relação àquela operação da Polícia Federal, que inclusive invadiu a casa, né, do reitor. E você também foi... Eu fui conduzida. Foi conduzida também. Como é que foi aquele momento, hein, Sandra? Olha, foi um momento muito difícil para as universidades, de um modo geral. Foi um momento que você deve estar lembrado, foi 2016, o auge do lavajatismo no Brasil, e um ataque muito forte às universidades. Houve uma série de ataques às universidades, conduções coercitivas, houve na Federal do Rio Grande do Sul, começou muito no sul do país, por razões óbvias, né? Federal do Rio Grande do Sul teve uma questão, Federal do Paraná também teve, logo depois, foi um ano, logo depois, foram seguidos. Santa Catarina, Santa a questão Catarina do reitor, né? Teve suicídio muito, uma condução coercitiva muito violenta mesmo, inclusive com o reitor sendo proibido de entrar nas universidades. Tudo isso é importante dizer sem provas. Várias dessas questões foram feitas sem provas concretas, mas a condução coercitiva sendo realizada... E com uma exposição midiática muito forte. As operações da Polícia Federal hoje já não são como eram naquela época. Não, né? Inclusive depois de Santa Catarina, com o suicídio do Cancellier, diante do que ele sofreu, o dele foi bastante humilhante. E a próxima fomos nós, né? Foi pouco tempo depois do que aconteceu com o reitor Cancellier da Federal de Santa Catarina. Houve a nossa condução coercitiva e logo depois da nossa condução coercitiva, que teve um elemento diferente na UFMG das outras universidades. Aqui, eu digo que a grande diferença foi a união da nossa comunidade, né? A comunidade foi para a porta da Polícia Federal enquanto nós ainda estávamos lá. Isso, eu digo que foram 3 gerações de gestão de reitoria da universidade, né? Não foi apenas nós, eu, o reitor Jaime, e também mais 2 outras gestões da universidade. Né? E a comunidade foi para a porta da Polícia Federal. E não saíram enquanto todos não foram liberados. Isso fez uma grande diferença. E logo depois foram para a porta da reitoria, teve um abraço, foi um momento muito emocionante e teve um impacto muito grande na mídia nacional e aqui também. E aí o ministro Gilmar Mendes, do STF, proibiu a condução coercitiva a partir daquele momento. Então foi a nossa condução coercitiva. E a reação da comunidade, é importante dizer, eu digo isso, a nossa comunidade, isso é coisa que não dá para esquecer e não deixar de registrar. Né? A reação da comunidade da UFMG diante do que aconteceu fez com que o Gilmar Mendes decretasse, impedisse a condução coercitiva. Porque, veja bem, nós não havíamos sido notificados, nós não sabíamos o que estava acontecendo, não tínhamos noção que havia uma operação e mesmo assim fomos conduzidos sem conhecer, sem saber nada que estava acontecendo. Sandra, bateram na sua porta e você não sabia, não estava esperando? Não, bateram, não, era 6 horas da manhã, tocaram a campainha, insistentemente, e foi assim, na mesa, insistentemente, e eu disse, atender a portaria, não, estamos aqui para levar... E, sem apresentar nada, um documento que na hora você não consegue ler, não sabe nem o que eu não sabia por quê, eu pude apenas ligar para a nossa chefe de gabinete e falar, olha, eles estão aqui, só pode ser algo da universidade, eu não sei por que a polícia me levaria, né? Então foi extremamente traumático, né, para a família toda, né? Não resta a menor dúvida, foi inacreditável. Quanto tempo você ficou presa? Presa não, né? Ficou detida lá, né? Foi às 6 horas, eles nos pegaram às 6 horas da manhã, acho que eu saí mais ou menos 1h da tarde, pelo que eu me lembro, eu não tenho muita noção, mas foi eu não tinha a menor noção, né? Foi no mesmo dia, foi no mesmo dia. Devido a essa reação da comunidade. Né? Ficaram lá fora, foram para a porta da Polícia Federal, ficaram lá, então assim, isso foi muito importante. Agora, o mais intrigante dessa história toda, sabe, Elias, é que realmente houve tudo que
podíamos fazer, nós fizemos. Mesmo na universidade, abrimos um processo para apurar, nada foi encontrado, houve o arquivamento de todo esse processo, algo parecido que aconteceu em Santa Catarina também. Nada conseguiu ser provado, e como que acontece uma operação dessa natureza, né? Dessa forma, né? O Ministério Público abriu inquéritos, e tinha que abrir mesmo, né? Sim, e mandou arquivar todos os processos, inclusive na Câmara do Ministério Público, está tudo arquivado praticamente hoje, porque não havia indícios para que se pudesse fazer uma operação daquele jeito, né? Então, isso é uma experiência muito traumática para a universidade, né, de um modo geral. Para nós, que vivemos isso, todos nós, né? Foi um grupo grande de professores e representantes da universidade, né? E foi extremamente traumático para a universidade, né? E que agora que a gente tem, agora é interessante, faz um espetáculo desse, né, quando acontece um episódio, mas poucas pessoas ficam sabendo depois do arquivamento do processo, por falta de provas, assunto, né? Totais, né? Então a universidade quer registrar isso, né? A gente está pensando em fazer algo para registrar, para deixar marcado na história, né? Porque se destrói uma reputação dessa forma, né? Acusar sem provas concretas, né? Sem indícios realmente que demonstrem ter havido qualquer tipo de... Era desvio de verba, né? Era o que eles estavam argumentando, né? Isso, com relação ao né? Memorial da Anistia, que a universidade estava construindo, a pedido do Ministério da Justiça, do governo anterior que tinha sido deposto, né? Um memorial da anistia, atendendo a um processo que o Brasil foi penalizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por causa de violação de direitos humanos. Era um acordo, e o FMG estava fazendo a construção de memorial da anistia por determinação do Ministério da Justiça, quer dizer, nem era algo nosso, mas era algo que a gente estava fazendo num lugar histórico, que para você também deve ter sido importante, que é a Fafiche. Eu estudei na Fafiche, né, no colégio. Então, um lugar muito histórico do período da ditadura, né, em Belo Horizonte, e nós estávamos completando esse processo a pedido do Ministério, nem era uma coisa da UFMG. Mas hoje os processos foram arquivados no Ministério Público, na Câmara do Ministério Público, e isso está registrado, temos documento, mas, na verdade, poucas pessoas sabem que isso aconteceu, né? Sandra, eu vou pedir a sua opinião, assim, como Sandra, como cidadã, né? Muitas pessoas dizem que vários dos problemas que nós enfrentamos com esse medo, sempre que nós temos da fragilidade da nossa democracia, de excessos de acordos, né, de conchavos, vem muito da nossa anistia à ditadura militar, né, que o Uruguai não fez isso, a Argentina não fez isso, que esses são crimes, deveriam ser punidos, esses ditadores. Qual a sua opinião sobre isso, Sandra? Eu acho que tem uma questão, sim. Acho que a anistia é uma questão não é bem resolvida para o Brasil. Tanto é que esse é o memorial da anistia que causou esse mal-estar tremendo, né? Eu tenho certeza que não foi algo especificamente por causa da obra, foi pelo temático, pelo que essa obra estava fazendo, né? O impacto que isso poderia ter naquele momento, isso era 2017, né? Então é importante destacar isso. Eu acho que é algo que o Brasil não resolveu ainda, né? E eu acho que isso tem levado algumas questões, algumas até mesmo falas e algumas reflexões ou comentários sobre o período ditatorial no Brasil que são simplesmente assim, apavorantes. Sim. Né? Que mostram um apagamento da história, né, do que aconteceu de fato no Brasil, que é muito preocupante, né? Que mostra que realmente é algo que não está consolidado, não está resolvido no Brasil. Esse ano, nós resolvemos fazer um movimento nesse sentido, não sei se você acompanhou, mas foi logo no mês do aniversário da UFMG, nós fizemos 97 anos, e em função, né, da data do marco histórico, né, dos 60 anos do golpe de 64, nós fizemos uma cerimônia de dar o diploma póstumo para os nossos 4 estudantes que foram assassinados, né, na época da ditadura, e mais 2 servidores técnicos que foram demitidos por causa de suas ações políticas, e 2 professores, um que já falecido também, que foi exonerado, e um outro professor
que nem ao menos pôde assumir o cargo, deu aulas na Fafiche, mas jamais foi autorizado, né? Na época precisava de uma autorização, a assumir o cargo de professor, que foram pessoas que tiveram suas vidas, né? Na nossa instituição, marcadas pela ditadura. Então, e eu falei isso na cerimônia, nós temos que lembrar sempre para a gente não esquecer, que o esquecimento faz parte da história do país. Eu acho que talvez por isso, porque a questão da anistia, a defesa, né, dessa democracia, ela ainda é frágil e a gente tem visto e ouvido coisas que eu acho simplesmente assim, inaceitáveis. Para mim, né, que vivi parte da ditadura, não vivi tanto, mas vivi uma parte. Eu era criança, mas a gente sabia das histórias, e mesmo quando eu entrei para a universidade em 82, ainda era dentro do jogo da ditadura, e eram coisas que não poderiam ser ditas, nem todas as palestras poderiam ser proferidas, então tinha todo um clima, né? Então a gente tem que lembrar sempre. A Alemanha mantém o Museu do Holocausto. Exato, não é? Exato. Que até assim, né, com sapatos, roupas dos judeus, né, que foram mortos, né, para não esquecer desse fato, né? E a gente não conseguiu fazer o Museu da Anistia. Isso diz muito sobre a gente, né? Isso diz muito sobre a maneira como nós tratamos a nossa história, né? E essa questão do esquecimento, essa memória curta, né, é algo que nos preocupa muito. E por isso que eu acho que a universidade tem que ter esse papel de ser esse repositório da memória. Por isso que a gente quer também deixar registrado o que aconteceu com a gente em 2017. A gente tem plano de fazer isso, porque tem que ser registrado. Tem que gravar, as gerações futuras têm que ler e saber que isso aconteceu. E que houve esse desrespeito aos direitos humanos, houve esse desrespeito à universidade. E também a memória nacional, quando você faz isso com um monumento que era para ser construído por determinação da Justiça, da Corte Interamericana, para a criação desse monumento, que o objetivo era esse, e veja o que aconteceu. Nós não conseguimos fazer isso. Isso, não existe esse monumento. Não existe esse monumento. E aí parece que não existiu anistia, não existiu a ditadura. Exato. Esse é o perigo. Exato. Por falar em coisas que aconteceram, você foi reitora logo depois, né? E pegou a pandemia. Como é que foi aquele momento, Sandra? Deixa eu só comentar uma coisa. Quando eu fui conduzida coercitivamente em 2017, eu já estava eleita reitora. Ah, você estava eleita? Eu já tinha sido eleita reitora. Ah, eu não me lembrava disso. Eu tinha sido eleita já reitora. E o Jaime já não seria, já ia passar o cargo. Ele era reitor, mas eu já estava eleita, né? Então, quer dizer, eu assumi num clima muito difícil, né? Com eu disse que uma dor imensa da comunidade, né? Um sentimento de injustiça enorme, né? Por parte não só dos dirigentes, mas da comunidade. Isso foi um sentimento que a gente sentiu, a comunidade sentiu também. A universidade, o UFMG tem isso, ela é muito unida na ela dor. Ela tem as diferenças. Exato, tem a diferença que é muito salutar, isso. mas ela se une sempre, a comunidade se une sempre nesses momentos difíceis, né? E a comunidade se uniu e sentiu muito, foi muito doloroso para a comunidade esse processo todo, esse desrespeito, essa violação, né, da UFMG. E logo depois eu fui reitora dentro desse, começando, né, dentro desse contexto clima, também, ser reitora muito ruim, não é? Esse contexto muito difícil. Porque sempre com aquele medo, estão me vigiando, né? Exato, em 2017, com todo aquele clima de perseguição ainda, com a Lava Jato ainda perseguindo muito as pessoas e as universidades, né? Um momento muito, muito difícil. E logo depois veio a pandemia, né? Que foi um dos grandes desafios, né? Não só da universidade, mas do mundo todo. Do mundo todo, né? Naquele momento, eu me lembro que a universidade começou, inclusive, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, a desenvolver uma vacina, não foi isso? Sim. Como é que foi aquilo ali, Sandra? Aquilo foi, olha, essa foi outra, eu digo que eu tenho um orgulho enorme de ser reitora da universidade por causa da nossa comunidade. Essa comunidade tem uma capacidade de união e de resiliência que é impressionante, né? Então, naquele momento tão difícil, foi um momento muito difícil, todo mundo em casa sem saber o que fazer, né? Mas eu tenho que te dizer que a gente não pôde ficar, eu não pude ficar em casa, não pude fazer, porque era impossível. Os pesquisadores todos... A ciência estava sendo cobrada naquele momento, né? Os pesquisadores todos tinham que ir para a universidade, a gente tinha que estar presente, tinha que ajudar, tinha que ver como que poderia viabilizar. E a UFMG saiu na frente, junto com outras universidades, mas
até hoje a universidade é que está mais à frente para ter uma vacina realmente brasileira, é a universidade, a vacina da Covid-19. Foi um momento de muita união, né? A gente não apenas fez a vacina, como a gente atendeu, nossos laboratórios viraram locais de testagem. Né? Nós fizemos testagem, análise de testes para vários hospitais, a gente fez uma campanha para os hospitais da UFMG, que são dois, né, o Hospital das Clínicas e o Risoleta, que arrecadou um valor assim que nos deu tranquilidade, porque não faltou insumos. Nós conseguimos, por meio dessa campanha, comprar insumos que precisava, às vezes seringa, coisas básicas. Né? No exterior, a gente conseguia comprar no exterior, porque aqui não tinha, né, para vender. Conseguimos comprar de vários lugares do exterior e a gente ajudava até os outros hospitais. Eu me lembro que o secretário de saúde, Jackson, às vezes me ligava: Sandra, nós estamos precisando disso, vocês têm aí? Não tem, a gente ajudava, providenciar. Então, houve realmente uma participação muito intensa da UFMG. E a sociedade retribuiu, né, confiou. Isso foi muito legal. Não, entrevistas, né? Os cientistas todos deram entrevistas para informação sobre o que estava sendo descoberto, o que era mito ou verdade, né? Exato. E, digamos assim, sem apoio do governo federal, né? Porque o governo federal ia na contramão da ciência, né? O governo Bolsonaro. Muito difícil. Agora, nós corte de verbas também, né? Corte de verba. Muito corte de verba, foi um momento muito difícil. A gente conseguiu fazer os estudos da vacina da UFMG, a gente conseguiu apoio, à época, do Ministério de Ciência e Tecnologia e conseguiu também do governo de Minas e da Prefeitura. O prefeito Calil foi o primeiro, inclusive, né, que conseguiu, num momento muito difícil, que a gente não tinha recurso. Eu falei: a gente vai parar porque não tem recurso. Aí a prefeitura foi a primeira, né, que conseguiu um valor que foi assim, que fez a grande diferença. A gente conseguiu, com o valor que a gente conseguiu da prefeitura, fazer o lote piloto da vacina, produzir, inclusive teve que produzir no exterior, que aqui não tinha como produzir, e a gente conseguiu sair na frente das outras vacinas. Depois vieram o MCTI, ajudou, o FAPEMIG também, e o governo do estado, e a gente conseguiu. E hoje a gente está com um Centro Nacional de Vacinas, muito em função disso, e a vacina da Covid-19 já nos finalmente, né, para ser produzida. Isso, né? Muito legal. Isso foi um momento muito bonito, né, que eu digo que a universidade realmente atendeu o chamado, né, da sociedade, foi muito reconhecida. Tem uma pesquisa que perguntou: em quem você confia para obter informações sobre a Covid-19? As pessoas falavam universidades, as universidades. Isso era muito legal. Então, acho que a sociedade, né, se aproximou da universidade e a universidade pôde responder a contento, né, de várias formas, né, desde ajudando a esclarecer sobre o que tinha que ser feito, medicamentos, testagens, EPIs. A gente trabalhou muito com EPIs, a gente doou EPIs para os hospitais, à época, né, aquele produto. Então, a gente trabalhou muito nesse álcool gel, a gente produziu álcool gel na UFMG, chegou um momento que faltou em todos os lugares, né, então a gente conseguiu trabalhar. Foi um momento difícil, muito difícil, como gestora, como reitora, né? Não desejo isso para ninguém. Foi um momento que foi muito difícil ter que cancelar as aulas, entrar a aula remota, os alunos odiaram, né? Com toda a razão. Os professores também não gostam, ninguém gostava, e depois ter que voltar aos poucos, com medo, né? As pessoas com muito medo ainda do vírus, mas a gente tendo que voltar paulatinamente, devagar. Foi um processo construído. E a equipe que me assessora, a equipe da reitoria, foi fantástica, né? Foi fantástica. A gente conseguiu, a universidade foi uma das primeiras universidades a voltarem mesmo com todo o cuidado para as aulas, né? Num momento difícil, mas que já precisava voltar, né? E voltar ao calendário. Isso a gente conseguiu fazer, mas foi desafiante, tanto para mim como para toda a equipe que esteve comigo e para todo mundo da universidade, né? Interessante. Vamos trazer um pouco para os dias mais atuais. Stock Car, mais uma vez. Mais um. É uma questão envolvendo a cidade e a universidade. E aí ficou muito assim: mas né, a universidade não está deixando fazer Stock Car. Acabou que a Stock Car aconteceu. Mas como é que foi esse processo? A universidade não foi procurada com tempo hábil? Não. Olha, isso para nós foi uma das grandes frustrações. Eu digo: olha, esse meu mandato está cheio de desafios, né? De desafios enormes. Vamos dizer assim, né? E esse veio num momento que a gente nos pegou totalmente de surpresa, que já tinha passado a pandemia. Você não esperava um momento difícil de corte de verbas, que a gente estava começando a sair dele, né? Começando a ter uma recomposição orçamentária, nos dá mais uma tranquilidade, e vem essa bomba da Stock Car. Eu digo que foi uma bomba mesmo, porque, e isso eu tenho que dizer, a UFMG não tem
absolutamente nada contra Stock Car, absolutamente. Apoiamos, é importante para a cidade, temos que ter, agora tem que ter um lugar apropriado para isso, é isso que a gente tentou conversar e a gente não ficou sabendo, nós não fomos consultados. Não foi consultado? Não, eu fiquei sabendo pelos jornais, Fiquei sabendo pelos jornais, foi em dezembro quando eu fiquei sabendo pelos jornais, e fiquei sabendo pela veterinária, que é a nossa escola mais afetada, na escola de veterinária. Entrou em contato comigo, se você está sabendo, eu falei assim, eu não estou sabendo, eles tinham ficado sabendo pelos jornais. E imagino aí, que eles devem ter ficado danados da vida. Claro. Falou, pô, a Sandra fechou, a Rita fechou e não falou com a gente. Não. Perguntou se eu estava sabendo, não estou sabendo, eu falei, então coloca no ofício para mim. Isso foi em dezembro. Coloca Me no provoca, ofício, né? Isso. Para eu descobrir o que é que está acontecendo. Né? E aí nós fomos atrás, aí recebemos as visitas dos organizadores, e eu sempre dizendo para eles, olha, não tem como, até a diretora de Relações Internacionais Relações Institucionais da UFMG, você deve conhecer, a professora Zélia Lobato, sim, conheço. Que é da Escola de Veterinária, né? E ela estava comigo na reunião e falou, olha, não tem jeito de fazer ali, não tem condições de fazer. Né? Então, para nós foi uma surpresa enorme, porque você deve lembrar que a época da Copa 2003, está lembrado? A UFMG participou de pois é, e nós participamos de todos os processos. Sim. Nós fizemos parte de todos os comitês. Nós somos uma das primeiras instituições a serem procuradas. Nós ajudamos muito, por exemplo. O Mineirão era modelo de acessibilidade. Não sei se você sabe disso. E nós que ajudamos a construir. Era modelo de acessibilidade. Uma pessoa com dificuldade, em cadeira, uma pessoa cadeirante, conseguia transitar perfeitamente ali, porque nós ajudamos a construir. Nós fizemos, inclusive, uma troca para ajudar. Nós trocamos uma ponta, lembra aquela ponta ali do viaduto? Trocamos uma ponta do viaduto com uma parte que pegou um estacionamento, uma beirada do estacionamento ali embaixo, que é a Esplanada Sul. Então, a gente trabalhou muito, muito próximo, fizemos essa troca para ajudar, né? Porque eles precisavam fazer aquele viaduto. Isso, então, para realizar a parceria com a prefeitura à época foi muito boa e participamos, ajudamos. E à época, isso foi em 2012, nós fizemos um documento. Esse documento é um documento importante, que inclusive eu encaminhei para os organizadores, encaminhei para a prefeitura de novo, que é um estudo técnico dos professores da UFMG, da área, mostrando, falando, que a pergunta era o que vai acontecer com essas mudanças do Mineirão. Né? E o estudo mostrava o seguinte, que a Esplanada tem Esplanada Sul e Esplanada Norte. O que acontece na Esplanada Sul, até tive recentemente com o pessoal do Mineirão, e eu falei isso com eles, o que acontece na Esplanada Sul é praticamente dentro da universidade, né? Que ali margeia Hospital Veterinário, Escola de Veterinária, Faculdade de Farmácia, o Biotério, que está logo ali, bem no rumo depois do estacionamento, é o Biotério. Você tem o CAD 2, que é onde tem as aulas todas, então aquela parte toda, se você fizer algum evento ali, se não tiver nenhum controle de som, é impactado. Então esse documento mostra isso, né? A gente tem esse documento mostrando, com estudos mesmo técnicos, que o que acontece ali inviabilizaria as ações de ensino, pesquisa e extensão. Né? E ali, que eu falei de todas as áreas da universidade, aquela é a mais sensível, porque é onde nós temos pesquisa de ponta com equipamentos muito sofisticados, né? E temos os animais também. Imagina, o Biotério Central da UFMG produz animais para o Brasil inteiro, para pesquisa de ponta. O problema não é só o barulho também, não é trepidação, inviabiliza a produção e a pesquisa. E a pesquisa. Isso é que a gente tentou explicar, e as pessoas ou não quiseram, não entenderam. E a gente mostrou muito isso, não temos absolutamente nada, mas ali, naquele trajeto que foi escolhido, justamente o pior trajeto possível, né? Não é um lugar viável para se fazer um evento dessa natureza. Outra coisa que você deve saber, que a área do Mineirão era da UFMG. Eu sei dessa história. E não tinha documento, era uma confusão, a UFMG abriu mão, falou, ok. Exatamente. Então eu lembro disso. O espaço da UFMG foi doado, né? O campus foi começar a construir na década de 60, início da década de 60. Foi construído, foi doado para a UFMG, incluindo aquela parte onde está o Mineirão. Né? Só que ali era para ser o estádio universitário, era para ser o estádio universitário, e depois nós entramos num acordo com o governo do estado. Falou, olha, o governo falou, vamos fazer um estádio ali, vocês usufruem nós também. Em contrapartida, nós fazemos o Centro Esportivo Universitário. Isso. Acabou que não fizeram e ficou desse jeito, nós ganhamos na justiça, mas teria que construir. Então, a época, houve também o pessoal fala que houve uma discussão à época, né, de fazer um autódromo ali, foi em 88. Isso mesmo. Mas
nós entramos em contato com o governo na época, que era o Newton Cardoso, e nós temos um documento que diz que nós poderíamos ficar tranquilos, que aquela área era inapropriada, inviável, fora de propósito, além de ter problemas sérios de segurança, que ali nunca seria um autódromo, veja bem. Então, para nós foi assim, a comunidade ainda não se recuperou do desrespeito, acho que foi desrespeitoso com a UFMG, sabe? Nós contribuímos tanto com a cidade, trabalhamos tanto com a cidade, para a cidade, então a comunidade ainda está muito dolorida com isso. O Sandra, teve uma questão até colocada assim, olha, eles estão reclamando que vai cortar árvores, mas a universidade cortou muitas árvores. Você lembra disso? Ah, eu lembro. Isso não deu em nada também? Não, a questão é o seguinte, primeiro que a gente não estava, a UFMG reclamou do evento que estava atrapalhando, nós achamos que não deveria ter sido feito aquilo, não. Sim. Então, não era essa a questão das árvores. Foi a árvores. Associação dos Moradores Exato, da Pampulha, exato, né? E uma parte da comunidade da UFMG também, porque era desnecessário, era desnecessário aquilo, mas nem era o ponto que nós estávamos abordando. Agora, essa questão de corte de árvores é um desconhecimento histórico assim, inacreditável. Primeiro que o documento que eles produziram por uma empresa, várias das áreas que eles mencionam lá não são áreas da UFMG, são da prefeitura, coisa, então não são. Então a gente teve, a gente tem provas, a gente está construindo um documento para mostrar isso. Outra coisa, aquela região ali, quem fez toda a parte de reflorestamento da área foi a UFMG, que ali eram pastos. Não sei se você já viu foto, Sim. mas a gente tem fotos históricas, os livros da UFMG que contam a construção do campus mostram isso. Quem plantou árvore naquela região foi o UFMG, aquilo ali era pasto totalmente descampado quando foi. Então, quem fez esse trabalho tão importante ali, que hoje tem uma estação ecológica, foi a própria UFMG. E as partes que nós cortamos algumas, era para construir prédios para ensino, pesquisa e extensão, Sim. que estão lá de pé até hoje. Mas toda vez que a gente fazia isso, era com aprovação da prefeitura e compensação quando fosse necessário. Né? E uma outra parte que eles mencionam é o BHT, que não é da UFMG, da prefeitura, isso. do município, e a UFMG participa também, e do Estado. Então não é. Então houve uma certa má-fé também na maneira como construíram e divulgaram essa questão. Não foi bem. Primeiro que não era o ponto central. Não era a questão das árvores, era a questão de se estar fazendo ali. Achamos que não deveria ter cortado mesmo, não ficou, aliás, ficou horrível. Não sei se você passou na região do Mineirão recentemente, mas está horrível aquela área. Até hoje eles estão com aqueles blocos azuis que usaram no evento, né? Até hoje não tiraram aquilo de lá. Então, foi um desserviço para a cidade que fizeram no entorno do Mineirão. E não recuperaram, não adianta, essas árvores ali ainda estavam crescendo da época da reforma do Mineirão. Então isso foi muito ruim, sim, mas não era esse o ponto que a gente estava questionando a realização do evento num espaço que é de ensino, pesquisa e extensão, que tem um documento que nos diz que isso iria impactar, tem um documento do governo do estado dizendo que aquele lugar é apropriado e mesmo assim se faz isso sem consultar a universidade. E eu acho que foi o que mais nos deixou ressentidos, foi esse desrespeito. E a decisão, é importante dizer, Elisa, foi atacada pessoalmente por as posições que eu defendi. Não são posições da Sandra. As posições foram do Conselho Universitário. Que a gente explicou no início da nossa conversa. Exatamente. Então, tem documentos do Conselho dizendo, eles determinaram que eu fizesse o que fosse possível, inclusive judicialmente, né, para impedir que esse evento acontecesse. Quem entrou, nós entramos, de fato, na Justiça, nós não foi o UFMG, é a Advocacia Geral da União, por meio até de Brasília, não foi aqui, e o Ministério Público Federal que fez todas as outras ações, não foi nem a UFMG. A UFMG foi o Ministério Público que continuou questionando e hoje a gente sabe, né? Eles foram multados pela Prefeitura porque ultrapassou em muito o que é permitido em termos de barulho na área, né? E nós também avaliamos e em algumas áreas chegou a 100 decibéis. O limite ali é uma região de moradores e de hospital. Hospital você não pode ter esse barulho de decibéis. Então, foi muito desrespeitoso e a universidade ficou muito sentida e magoada com a forma como nós fomos tratados. Aliás, é a maior melhor universidade do estado, uma das melhores do país, a gente merece mais respeito. A gente vive em função da sociedade, né? Então isso foi algo que realmente marcou muito a UFMG e até hoje tem sequelas muito tristes. Nós gastamos muito para tentar proteger o mínimo possível a estrutura da UFMG e tudo que era necessário. Ok. Eu trago aqui sempre a buzina do Chacrinha, tá? E todos os meus convidados eu peço o seguinte, eu vou buzinar e aí você vai buzinar para quem você quiser, quem ou o que você quiser,
tá? Pode ser uma coisa positiva ou negativa. Fique à vontade. Buzinar. Eu vou dar 2 buzinadas e aí Sandra, não é nem a reitora, a Sandra vai poder se pronunciar a respeito de alguma coisa, ou buzinar alguma pessoa, algum ato, alguma coisa, positivo ou negativo, tá bom? Então vamos lá, 2 buzinadas e é contigo. A buzina é para a comunidade da UFMG, que eu sou apenas uma das representantes, mas a nossa comunidade é de encher os olhos, é de dar muito orgulho ao trabalho que é feito nessa universidade, que é um patrimônio do Estado de Minas Gerais, é federal, mas vive para o Estado, e também do Brasil, uma das melhores universidades do país. Eu tenho enorme orgulho, para mim é uma honra ser reitora, estar reitora dessa universidade, mas os louros todos são para a própria universidade, que todo mundo deve ter muito orgulho de ter uma Universidade Federal de Minas Gerais aqui, em Belo Horizonte, em Montes Claros. Sandra, rapidamente, para as pessoas que criticam, né? Uma parcela da população, fala, olha, essa turma da universidade, esse povo fica lá e não faz nada, esse povo é tudo comunista, essa coisa toda. O que você teria a dizer para essas pessoas? Venha visitar o UFMG. Visite, vocês vão ver o que vocês vão encontrar lá. Está aberto, inclusive, né? Totalmente. A gente faz questão de estar aberto. Tem domingo no campus, a mostra sua UFMG, que são as profissões da UFMG. Tem maior prazer de receber a nossa comunidade externa na nossa UFMG. Venha aqui conhecer. Eu falo isso muito quando tem evento para pessoas externas. Falo, venham, conheçam o que a gente faz aqui, conheçam a pesquisa de ponta, a graduação que a gente faz, pós-graduação é referência no país, a nossa pós-graduação. Dá muito orgulho que a gente tem. A gente trabalha para a sociedade brasileira, para a sociedade mineira, para o povo brasileiro. Nos dá muito orgulho. Venham e nos visite. Boa. Não tem essa, não. Nós somos plurais. Há pessoas que se declaram comunistas, como há pessoas também que se declaram como sendo de centro, como sendo conservadores de direita. Tem de tudo na nossa universidade. E é esse o grande valor da nossa universidade. Tem todos os pensamentos, é uma pluralidade imensa, tem todas as áreas do conhecimento. É um lugar maravilhoso, é um lugar que a gente deve sentir orgulho de ter aqui na nossa cidade. Legal. Estamos caminhando para o final, para a gente fechar. Eu faço sempre essa pergunta para os convidados e convidadas. Qual é a sua opinião, Sandra, sobre a questão da legalização da maconha? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu tenho lido muito sobre esse assunto. E tenho visto que em vários lugares onde a maconha foi legalizada, houve a redução do tráfico de drogas. Isso a gente é comprovado. Eu acho que isso é algo que é importante, que a gente tem que se debruçar pensar nesse ponto, não de forma acalorada. Eu defendo porque eu sou contra as pessoas fazerem isso. Ou eu sou a favor porque acho que todo mundo deve ter liberdade de opinião, cada um deve fazer o que quiser. Acho que não é esse o ponto. Acho que a gente tem que ter dados. E há dados que mostram isso. E nos lugares, nos países onde houve a legalização das drogas, houve uma redução drástica do tráfico de droga, da violência. Isso, um exemplo que a gente teve muito foi Portugal. É impressionante. Nos últimos anos, quem vai muito a Portugal, a diferença é gritante, né? Segurança, tudo isso. Eu acho que é uma questão de uma política pública que a gente tem que olhar com muito cuidado e ver o que foi feito nos outros países, e ver os dados coletados nos outros países. Os que tiveram sucesso, os que não tiveram. Alguém traz, esse aqui não estou... Mas alguma coisa aconteceu para ali não ter dado certo, né? Então, a gente tem que pensar nisso como sendo uma política pública, né? E do impacto que isso pode ter para a sociedade, mas olhando dados concretos com relação a isso. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Como está ficando à mercê do tráfico de drogas, né? E aí, como a gente tem visto, inclusive na política, isso é extremamente preocupante. Nós ficar refém desse tipo de atuação não faz bem para o país, não faz bem para a população. Então, a gente tem que ver alternativas para se fazer isso. Eu acho que essa pode ser uma alternativa coerente pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado sobre a matéria. Legal. Você acredita em Deus? Uma boa pergunta. Olha, se você me fizesse essa pergunta, eu diria... talvez antes de tudo isso que a gente passou, de 2017, condição coercitiva, pandemia, e todas essas dificuldades, foi muito difícil fazer a gestão da universidade, muita coisa que aconteceu. Eu diria, eu não acredito. Hoje eu digo que eu sou agnóstica, eu acho que tem alguma coisa.
sem ficar presa à religião. E eu vejo que eu tenho sentido cada vez mais falta de ter essa referência. Eu fui criada numa igreja católica, fui de ir à missa, né? Só que depois você começa a estudar, você começa a ficar muito crítico. Sim, você escuta, claro. Você vai à igreja, né? Fica interpretando os sermões, né? Mas eu tenho sentido cada vez mais uma necessidade dessa ligação espiritual, sabe? É interessante como você vai mudar. Assim, tem momentos assim. De meditação, de trabalhar o espírito. Sim, eu tenho sentido cada vez mais. E aí eu fico me lembrando da época que eu ia à igreja, que eu ia à igreja com mais frequência, a família muito católica, isso é verdade. E eu sinto uma falta, eu acho que faz falta na vida da gente, sabe? Eu tenho pensado, depois que acho que a pandemia foi muito, a condução e a pandemia me fizeram pensar, sabe? Tá. Na importância de se ter uma crença, seja ela qual for, né? Tá bom. Sandra, muito obrigado, viu, pela participação. Prazer, Elias. Muito bom falar com você, viu? Isso. E eu estou sabendo que você está nas redes sociais. Instagram seu. Vamos lá. S. Goulart Almeida. Tá. Isso, estou lá, isso mesmo. Tem que ser ativo, viu? Pois é, estou tentando. Fala sobre literatura pra gente, por favor. Pois é, vou fazer isso. Isso, eu falo mais sobre a universidade, que eu acho que a gente tem que mostrar as coisas legais. Queremos saber a pesquisadora, né? Vou fazer. Fala sobre as mulheres Acabei de publicar literatura. um livro, eu coloquei lá, é verdade, Perfeito. Isso mesmo. Combinado, tá bom? Combinado. Obrigado, boa sorte. Tá? Enorme prazer falar com você. Legal Elias. demais, muito bom. Bom, gente, chegamos ao final, né, do nosso Papo com Elias, muito legal. Conhecemos aqui a pessoa, né, Sandra Goulart, mas reitora, professora, pesquisadora, mas muito mais do que isso, né? Uma pessoa que tem uma vida ligada à cidade de Belo Horizonte, ao UFMG, e eu espero que os horizontes tenham ficado bem amplificados agora, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Nosso Instagram, vai lá, o @Papo com Elias, vai lá, confira, a gente está sempre juntos. E tem o meu também, o elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas, tá bom?